Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o pastor, a gente sabe que ele não pôde estar aqui nessa noite, por motivos particulares que a gente já sabe, mas ele pediu para que eu viesse estar trazendo um estudo a respeito do que nós já estamos estudando, para a gente não perder o foco, não perder, vamos dizer assim, é o foco mesmo do que nós estamos estudando a respeito da nossa doutrina, da nossa fé. Aleluia. E pelo Espírito Santo de Deus eu preparei aqui algo para a gente estar meditando na palavra de Deus. E eu já percebi que eu preparei é de Deus, porque é exatamente o texto que o irmão acabou de ler, ele nem sabia. Romanos capítulo 7. Então você pode abrir sua Bíblia já em Romanos capítulo 7, que é o texto base para nós estarmos estudando essa noite. Bem que o pastor falou, esse culto é pequeno. Eu trouxe duas Bíblias aqui, irmão, porque por causa das traduções, não que as traduções venham fazer a gente se perder, mas algumas trazem uma forma de falar que faz a gente entender mais fácil a palavra de Deus. Então vamos ler aqui em Romanos capítulo 7, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Romanos capítulo 7. Graças a Deus. Vamos ler a partir do versículo 7. A palavra de Deus diz assim: que diremos, pois? Todo mundo achou? Amém? Então vamos acompanhar aqui. A palavra de Deus diz assim, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conhecia a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, os irmãos, prestem bem atenção, que confusão que é aí entre o espírito e a carne. Prestem bem atenção no texto, é isso que nós vamos estudar nessa noite. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço, eu mais o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros
outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros, nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aleluia. Os irmãos, para os irmãos entenderam a confusão, a luta que Paulo está demonstrando aqui entre o espírito e a carne, né? E o próprio Paulo diz em outra passagem que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, né? É igual naquela mensagem que a gente meditou naquele dia, no culto de jovem, onde eu falei que há uma luta dentro de nós, né? Há uma luta dentro de nós. E é em cima desse texto aqui que nós vamos estudar algo interessante que eu gosto muito, que eu até quero confessar aos irmãos que até pouco tempo atrás eu acreditava que nós tínhamos, mas hoje eu creio que nós não temos, que é o livre-arbítrio, né? O pastor fala com tanta convicção que o ser humano realmente não tem o livre-arbítrio, e de um tempo para cá eu tenho meditado bastante nisso, porque outrora, em outras ocasiões, eu já peguei a respeito disso, que a gente perde o livre-arbítrio quando a gente aceita Jesus, mas isso é mentira. Tanto com Jesus ou sem Jesus, você não tem você não tem um arbítrio, você não tem essa livre escolha, porque o pecado tomou isso de nós. Pode fazer o que quer, né? De maneira nenhuma. Então, mas antes de nós entrarmos nesse contexto aqui, eu quero dar uma pincelada aqui, porque nós estamos estudando a respeito disso, da história da igreja, os pais da igreja, o pastor está trazendo isso para a gente. Então eu só vou dar uma pincelada aqui mais ou menos do que a gente já viu, para a gente entender isso aqui. O livre-arbítrio, né? A gente sabe que, como já foi dito aqui por boca do pastor, que Pelágio, né, lá nos pais da igreja, lá no século IV, ele que trouxe para a igreja esse entendimento, aliás, ele que tentou trazer para a igreja e quis implantar na igreja esse entendimento a respeito que o homem é livre, o livre-arbítrio. O que isso quer dizer? Que o homem ele tem livre escolha, ele pode escolher o bem e o mal, ele pode escolher, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, porque Adão, ele pecou, perdeu sua liberdade, mas o problema foi dele. Nós não temos nada com isso. É isso que ele estava ensinando. Nós não temos nada com o pecado de Adão, se ele pecou, se ele perdeu a liberdade dele, né? Era um problema dele, mas nós não herdamos isso de Adão. É isso que ele estava ensinando. Que nós somos livres, né? Nós nascemos livres. E Agostinho, que era contemporâneo com ele, né, que combateu com ele falando assim: não, senhor, nós não somos livres, porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado concebeu a nossa mãe. Então quer dizer, a herança, nós temos essa triste herança, vamos dizer assim, herdada de Adão, que é o pecado, que nos faz sempre pender para o mal. Uma coisa interessante, eu gosto de falar isso quando eu falo que o homem é mau, né? Na outra congregação, eu já falei isso umas várias vezes, e é verdade. É um exemplo muito, muito interessante a respeito de que realmente o homem sempre busca o que é mau, o que é ruim. Quer ver se tem um exemplo? Se tiver um prédio construindo ali perto da praça, tem aquele terreno baldio ali, vocês limpar aquele terreno ali e começar a construir um prédio, você acha que vai reunir algumas pessoas para ficar ali sentada ali assistindo a construção do prédio? Não vai. Mas se colocar na rádio um anúncio que vão colocar dinamite naquele prédio e vai derrubar e jogar tudo para o chão, você pode ter certeza que junta um monte de gente que volta para ver a destruição. Porque o coração do homem, ele gosta do que é mal. Você já parou para imaginar
Quando uma pessoa tropeça e quase cai, ao invés do outro chegar perto e acudir, não, ele dá risada. Isso é nosso, irmão. Quem aqui que nunca riu de uma pessoa que tropeçou e caiu no chão? Se você falar que não, é mentira. Você já está pecando de novo. Né? Se eu estiver aqui pregando aqui, enrolar meu pé no fio aqui, ó, enrolar o pé no fio do microfone aqui, cair deitado, eu duvido que a igreja inteira não dá risada. Então quer dizer, em vez de vir correr e ajudar o irmão que caiu, não, a gente ri porque o coração da gente é mau. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mau é o coração do homem. A gente sempre pende para o mal, né? Então, nesse pender para o mal, a gente perde também a liberdade de escolha, né? Então, Pelágio, ele dizia que nós éramos livres para escolher o que a gente quiser, o bem ou o mal, né? A respeito da salvação, a gente é livre para escolher se a gente quer ser salvo ou se não quer, mas Agostinho, ele diz que não, a gente não é livre, a gente não tem esse arbítrio de decidir o que a gente quer, né? E depois disso, desse embate dos dois, o catolicismo veio e adotou o semi-pelagianismo, ou seja, eles não aceitaram totalmente o que Pelágio dizia, que o homem não tem nada a ver com o pecado de Adão, que o homem agora é livre, né, tem o poder de escolha, mas eles aceitaram isso em parte, por isso que fala semi-pelagianismo. Isso a Igreja Católica aceitou em parte. Por que em parte? Eles creem que realmente o homem é livre, mas com o detalhe de que o homem ele tem sim a ver com o pecado de Adão. Nós herdamos sim o pecado de Adão. Mas até aí a Igreja Católica também está errada. E é interessante que ensina isso até hoje, né? Até aí está errado também, porque nós temos sim com o pecado de Adão, porque aquilo foi como se fosse uma contaminação, né? Vamos dizer assim, que se soltasse um gás na cidade e contaminasse todo mundo, uma pessoa soltasse um gás e contaminasse a cidade inteira, né? Nós não somos culpados daquela pessoa ter soltado aquele gás e contaminado a cidade inteira, ou jogar um veneno na água, né, e contaminar a cidade inteira. Nós somos culpados daquela pessoa ter feito aquilo, mas nós recebemos aquela contaminação. Davi dizia: em pecado me concedeu minha mãe. Nós somos filhos da ira, filhos da desobediência, né? Paulo está dizendo aqui: miserável homem que sou. No texto que nós lemos aqui: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que quero fazer eu não faço, aquilo que eu faço e aquela confusão, né? Então isso também não foi, também não estava certo. E nascemos pecadores, mas temos o livre-arbítrio, somos livres para escolher. Também está errado, o homem não é livre para escolher. Aí veio, né, o embate de Lutero e Erasmo de Rosterdã. Isso aqui Pelágio falou a respeito de que o homem era livre 400 no quarto século, né, que ele lançou essa doutrina de que o homem é livre. Depois veio o catolicismo e aceitou parte dessa doutrina. Aí depois vem Lutero, né, depois ali no século XVI, né, e diz que escreve um livro contra essa doutrina. Porque veio também um homem chamado Erasmo de Roterdã, que estava trazendo essa doutrina de volta. E Lutero, que foi o estupim da reforma, ele vem e escreve um livro contra aquilo. E é interessante que o livro que ele escreve, o nome do livro chama O Livre-Arbítrio Escravo. É interessante, até o nome do livro é interessante, O Livre-Arbítrio Escravo. Então quer dizer, você não é livre. Você tem uma liberdade escrava. Então ele escreveu esse livro contra essa doutrina que estava voltando de novo para o meio da igreja, né? E Erasmo era católico, né? Mas gostava da doutrina protestante. Ele era católico, mas gostava da doutrina protestante. Então o que ele tentou fazer? Tipo como fosse um ecumenismo,
né, agradar gregos e troianos, a gente sabe que isso também não agrada a Deus, o ecumenismo, né? Ou é sim, sim ou não, não tem como servir a dois senhores. Quando Deus manda Moisés tirar o povo do Egito, diz: olha, vocês saem, vai para longe dessa terra, entra 3 dias, caminho do deserto adentro, que vocês vão me adorar bem longe de todos os ídolos e religiões do Egito, porque Deus não se agrada de mistura de religião, né? Portanto, nós não seguimos a religião, nós seguimos a Cristo. A religião, ela engessa, ela te escraviza, ela te cega os olhos. Interessante que a palavra religião quer dizer religar o homem a Deus, mas quando Jesus veio, tinha tanta religião que não estava religando o homem a Deus. Então, se Jesus viesse trazer mais uma religião, ele ia perder o tempo dele. Então ele veio trazer o que? Um caminho para nós seguirmos, e esse caminho é Cristo, né? Então, essa doutrina de que o homem é livre, que tem um livre-arbítrio, que tem um livre escolha, isso muitos vêm trazer, e depois outros vêm em embate contra isso, porque está errado. E nós vamos entender por que está errado, por que o homem não é livre. E Lutero escreveu o livro O Arbítrio Escravo, né? O Arbítrio Escravo. Calvino diz que Deus é soberano, né? E todo reformador segue essa linha de raciocínio, ou seja, Deus é soberano, porque se o homem tem o livre-arbítrio de escolher ser salvo ou não, então, para salvar o homem necessita não só da intervenção de Deus, mas precisa da aceitação do homem também. Se precisar da aceitação do homem, então Deus não é soberano. Irmão, não conseguindo entender isso? Não está tendo uma dúvida, não? Pelágio trouxe essa doutrina, Agostinho bateu essa doutrina, depois veio Erasmo de Roterdã, tentou trazer essa doutrina de novo, mas misturada. Lutero veio e combateu contra ela, né? Porque não é uma doutrina bíblica que o homem é livre. E nós vamos entender por quê. Adão era livre, mas depois que ele pecou, ele se tornou escravo do pecado. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: Jesus diz: não tem como servir a dois senhores. Ou você vai agradar a um ou desprezar a outro. E isso também nos leva a crer que nós não somos livres nem com Deus e nem sem Deus. Porque se você está com Deus, você, como disse Paulo, eu sou servo de Cristo, escravo de Cristo, fui comprado por um alto preço, então eu pertenço a Ele. Então você não está, você está livre das coisas do mundo, mas você pertence a Jesus. Mas se você não aceitar Jesus e ficar no mundo, você é escravo do pecado. Então, de qualquer forma, você não é livre. Livre era Adão. Adão era livre, mas ele perdeu a liberdade quando ele pecou. Nem Adão poderia dizer que era totalmente livre também, porque Deus fala com ele assim: olha, Adão, eu te dou todo esse paraíso, a terra é sua, seu reitai, os animais, tudo é seu. Mas aquela árvore ali, a árvore do bem e do mal, não toca. Aquela ali não. Tudo é seu, menos aquela árvorezinha ali. Né? Então, de qualquer maneira, ainda tinha algo que tinha que obedecer a Deus. Né? Então, todo reformador seguiu essa mesma raciocínio, que o homem não é livre. Mas, aliás, os reformadores vieram com essa doutrina. E agora nós vamos entender que algo que o pastor tinha dito também na lição, que seguiram 2 linhas de raciocínio, que depois nós vamos estudar isso mais profundamente. Eu não vou me ater muito nisso aqui, porque senão a gente não vai dar tempo da gente meditar mais no texto de Romanos. Mas a gente tem que falar das 2 linhas de raciocínio, que é a linha de raciocínio dos calvinos, né? De Calvino, e a linha de raciocínio de Armínio. O pastor já até falou isso aqui, que são 5 pontos da soteriologia, que tanto um ensinava como o outro. Um crendo que o homem tem um livre-arbítrio, e o outro crendo que o homem não é livre para escolher. Então surgiram, depois
muito tempo depois de Erasmo de Roterdã, com aquela luta tentando trazer novamente o livre-arbítrio, e Lutero bateu de frente com ele, escreveu o livro, né, o arbítrio escravo. Aí depois, de muito tempo depois, surgiam os remonstrantes, né? Eu não vou entrar muito em detalhe de falar que quem é esse remonstrante, vai gastar muito tempo, mas esses remonstrantes, por que chama remonstrante? Porque ele estava remonstrando novamente essa doutrina, né, de que o homem é livre. E nessa remonstrância, para trazer uma soteriologia, uma doutrina da soteriologia, eles fizeram 5 pontos, né? O primeiro ponto era o quê? É o livre-arbítrio. O homem é livre para escolher. O homem não tem nada a ver com o pecado de Adão, nós não somos escravos de ninguém, né? Nós somos livres para escolher a Deus ou o diabo. Aí vieram com esse primeiro ponto da doutrina, que era a doutrina de Calvino, de Armínio, aliás, que o homem é livre para escolher. Aí veio o segundo ponto, a predestinação, né, é condicional. O que isso quer dizer? O homem, para ser salvo, tem uma condição, né? Isso aqui eles chamaram de presciência. Tem a condição de que Deus vê o futuro e vê quem vai ser salvo. Aí ele diz: esse vai ser salvo. Mas aqui tem um problema: como é que Deus vai ver o futuro, sendo que Ele faz todas as coisas? É difícil, é complicado de explicar isso. É tipo assim: se tem um futuro que Deus não conhece e precisa dele prever, então tem um paralelo entre Deus, então tem uma outra divindade, tem outro ser fazendo mais alguma coisa, porque Deus sabe todas as coisas, Ele fez todas as coisas. Então Deus trabalha no Kairos, para Ele não tem presente, passado nem futuro, para Ele tudo é a mesma coisa. O livro de Eclesiastes diz que o tempo foi feito para nós. Eclesiastes capítulo 3 diz o quê? Que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Você pode ler lá, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, ou seja, o tempo foi feito para nós. Deus não trabalha com o tempo, para Ele tudo é a mesma coisa, presente, passado, futuro, tudo é a mesma coisa. Ele trabalha numa dimensão, numa esfera totalmente diferente de nossa, e não tem como eu tentar explicar o que é isso, porque nós não temos esse entendimento de entender como que pode existir um ser a viver num tempo que não tem tempo, que não tem passado, que não tem presente, não tem futuro. Nós não temos esse entendimento, não conseguimos entender isso. Então, se Deus tivesse essa presciência de ver o futuro e ver quem seria salvo, é algo estranho, porque Ele deveria fazer esse futuro. Então, se Ele fez esse futuro, não precisa dele prever, Ele já sabia. Vocês vão conseguir entender? É como se fosse uma pessoa que fosse adivinha, ele conseguisse adivinhar o futuro. Se ele conseguir adivinhar o futuro, né, se ele conseguir prever o futuro, ele não esteve lá, ele preveu o futuro. Agora com Deus não, como que ele vai prever o futuro? E para ele, se todo o tempo é igual? É complicado de explicar, irmão, mas é tipo assim: se ele fosse prever, ele não fez, né? Então eles vieram com essa doutrina da predestinação condicional, ou seja, tem que ter uma condição para o homem ser escolhido, e essa condição é Deus ver no futuro que aquela pessoa vai aceitar Jesus e ser salvo. Eu já vi pessoas pregar isso, que Jesus na cruz, quando ele foi se entregar ao Pai, né? Antes de entregar o Espírito ao Pai, ele olhou para o futuro, né? Quem já ouviu alguém pregar isso? Né? O Marco Feliciano já pregou isso várias vezes, né? Jesus pregado na cruz, ele olhou o futuro e viu nós lá no futuro. Ele viu que nós íamos estar dentro da igreja, ele viu que nós íamos aceitarmos a fé, a Jesus. É estranho, não.
A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqueles que deveriam ser salvos, que devem ser salvos, já estão escolhidos desde a fundação do mundo. Deus já escolheu aqueles que devem ser salvos desde a fundação do mundo. Mas se ele escolheu, ele ia saber que estava complicado. Então não precisa prever. Entendeu? Se ele já sabe, para que ele vai prever? Então esse era o erro da presciência. O interessante é que eu já até preguei isso uma vez e a gente vai estudando e vai ver que está errado. Não precisa, Deus é onisciente. Ele não é presciente. É diferente. Onisciente é aquele que sabe todas as coisas. O presciente, ele tem que adivinhar o futuro. Ele sabe o futuro. E Deus não precisa saber o futuro, porque Ele fez já. É difícil explicar, né? Como é que eu vou fazer uma analogia aqui para ficar mais fácil de entender? Tá dando para pegar mais ou menos? É como se você tivesse saído de casa, né? E deixado lá um móvel no lugar. Você sabe que aquele móvel ele não vai sair do lugar se ninguém mexer, né? Aí se alguém te perguntar aqui, você fala assim: não, eu saí de casa, o móvel está em tal lugar. Aí essa pessoa vai lá, porque se você esteve lá, então não precisa se adivinhar, você esteve lá. Então Deus, se Ele fez todas as coisas, Ele esteve lá. Para que ele vai adivinhar? Deu para entender agora? Então não precisa dele prever. Não precisa dele prever que a Tatiana ia aceitar Jesus. Ela já sabia. Ela já era escolhida já. Jesus disse assim: naquele dia eu vou separar os bodes, os falsos profetas, o diabo da minha esquerda e lançar no fogo do inferno. Mas os outros eu vou dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, venha receber por herança aquilo que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Aleluia. Desde a fundação, já está preparado. Eu vi um pastor tentar explicar isso aqui, irmãos, que o livro da vida já foi escrito, que não sei o que, e tal, a presciência de Deus, a onisciência de Deus, o Kairos, o Cromos, não sei o que. Ele tentou explicar e não explicou nada. Ele achou que estava explicando, ele confundiu mais um pouco. Eu tinha essa mensagem gravada lá em casa até um pouco tempo. Não tem como você explicar. Tem coisas a respeito de Deus, atributos de Deus, forma de Deus agir, que não tem como você explicar. Milagre, você explica milagre? Se você explicar um milagre, não é milagre. Se você explicar, não é milagre. O milagre não tem explicação, né? A Trindade, como é que você vai explicar? Como é que você vai entender com o seu raciocínio humano que existe um ser, que ele é um e é três? Então, entendeu? Então o livro de Deuteronômio 28, se eu não me engano, diz que aquilo que cabe o homem saber já está revelado, que é a Bíblia. Então, por isso que Jesus disse: o que passar disso aqui é maldito. O que for além do Evangelho é maldito, então você não deve tirar nem acrescentar. Tudo que está aqui já está preparado para nós. Quando Jesus estava subindo aos céus, os israelitas perguntaram: Senhor, quando será que vai nos libertar? Ele diz assim: olha, não cabe a vocês saber as estações do tempo que Deus preparou para o seu próprio entendimento, né? Mas recebereis de virtude do Espírito Santo e sereis minha testemunha até os confins da terra. Aleluia. Então o que cabe a vocês é isso, é ser minha testemunha na terra. O resto vocês vão saber na glória. Aleluia. Eu creio, irmãos, que o céu vai ser uma escola dominical eterna, aprender quem é Deus. Aleluia, graças a Deus. Então, o arminismo, eu vou falar aqui os 5 pontos, né? Tanto de Armínio quanto de Calvino, para a gente fazer uma comparação, para a gente entender realmente. Então, se alguém tiver alguma dúvida e realmente achar que o homem tem livre-arbítrio, fala, né? Então, o primeiro ponto de Armínio: o homem ele tem um livre-arbítrio, ele tem um livre escolha, ele tem poder de escolha. Né? O segundo ponto, a doutrina da predestinação incondicional, né? É igual o pastor fez uma analogia comigo, muito interessante. Eu estava conversando com ele a respeito disso aqui. Ele falou assim: é como que se Deus estivesse de longe
e tivesse dois carros, um vindo de lá, outro vindo de cá, né? E ele vendo de longe, ele sabia qual que ia chegar primeiro. Aí diz assim: eu sei que ele vai chegar primeiro, então eu vou salvar aquele. Isso é a doutrina da predestinação. Deus prevê o futuro para salvar. Não tem necessidade disso, porque ele já salvou, ele já escolheu, né? Já está escolhido. E o terceiro ponto é o sacrifício geral, né? Arminio pregava e ensinava que Jesus morreu por todo mundo, pelo mundo inteiro. Se tem os escolhidos e tem aquele que iam se perder, então tem pessoas que Jesus morreu em vão por eles, porque não vão se salvar, né? Mas ele pregava que o sacrifício de Jesus foi geral. E dentro desse raciocínio que o sacrifício de Jesus foi para o mundo inteiro, que tem uma palavra lá em Tito que diz que a salvação é para todos os homens, né? Mas ali Tito estava num outro contexto quando ele estava falando a respeito disso. A salvação não é para todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira, né, que entregou seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, Deus amou o mundo. Deus ama o mundo. Amou o mundo, entregou seu único filho para a condição, e agora, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem uma condição. Ele amou o mundo, ele ama o mundo, mas infelizmente nem todos vão se salvar. Jesus dizia para os fariseus: vocês não são das minhas ovelhas, por isso que vocês não me ouvem. E Jesus diz assim: as minhas ovelhas me ouvem e elas me seguem, mas o bode não segue. Então, a gente tem a noção de que uns vão se salvar e outros vão se perder, infelizmente, né? Se naquele dia Jesus disse que haverá choro e ranger de dentes, é daqueles que não vão se salvar. Não é porque a igreja falhou e nem porque Jesus falhou, é porque realmente eles estavam predestinados e eles não foram escolhidos para a salvação. Aí você me pergunta assim: por que Deus não escolheu eles? Então vamos ter que perguntar isso para ele no céu. Porque ele é soberano. A Bíblia diz que todos pecaram, ninguém merecia ser salvo. Então esses que vão ser condenados, eles merecem a condenação. Todos merecem a condenação. Todo mundo merece a condenação. Essa é a verdade. O mundo inteiro merece a condenação. Mas Deus escolheu aqueles que vão ser salvos pela soberania dele. Eu vou brigar com Deus por causa disso? Infelizmente nem todos serão salvos, mas eles criam no sacrifício geral. O que é isso? Até o R.S. Soares já ouviu falar isso uma vez, e eu até já disse isso, e hoje eu já não digo isso mais, né? Que Cristo morreu e ele pagou a nossa dívida, e nós tínhamos uma dívida com Deus que não poderíamos pagar, e Jesus pagou. Então era como se Jesus tivesse com um talão de cheque na mão, né? E para quem quisesse, ele dava uma folha em branco para você pagar a sua dívida. Mas não foi assim, né? Essa dívida foi paga para os escolhidos, foi paga para aquele que Deus escolheu. Aleluia. Mas eles criam no sacrifício geral. O quarto ponto é a graça, até nós já falamos disso aqui, a graça resistível, né? Pregava que a graça é resistível, o homem pode resistir à graça. Você percebe que tudo isso bate no ponto do livre-arbítrio. Se o homem tem livre escolha, então quer dizer que a predestinação é condicional. Se o homem tem livre escolha, então o sacrifício é geral, é para quem quiser, né? E a graça é resistível. Se o ser humano quiser, eu não quero Jesus, eu não quero ser salvo, né? Se o irmão Emerson falar assim: não, eu não quero, acabou, eu não quero mesmo, Jesus morreu por mim, mas eu não quero que ele pague a minha dívida, eu quero ir para o inferno. Então, seguindo a linha do livre-arbítrio, a graça era resistível. Aleluia. Então, seguindo a linha do livre-arbítrio, a graça é resistível. O homem pode resistir à graça, ele pode não querer aceitar o pagamento de Cristo pelos nossos pecados.
Esse era outro raciocínio deles. E o quinto raciocínio é o cair da graça, ou seja, o homem pode desistir de ser salvo, né? Eu aceitei Jesus hoje, eu quero viver em santidade, começa a transformar a vida dele, ele começa a viver diferente, mas no meio do caminho diz, não quer mais não, né? Então o quinto ponto era esse, a pessoa cair da graça ou poder desistir. Não quero mais. Um desviado que tem aí, que vai continuar na igreja, não quero mais não. Chega, estou cansado. Então ele tinha, seguindo a linha do livre-arbítrio, ele também tinha o poder de dizer que não quer. Senhor, não quero a sua salvação. Me deixa para o inferno. Tem muitas pessoas que falam, me deixa para o inferno mesmo. Quem já ouviu isso? Me deixa para o inferno. Mas o homem que ele tem o chamado de Deus e a escolha, ele pode até resistir no começo, mas no decorrer do caminho, a graça começa a ser irresistível, ele não consegue continuar vivendo por si só. Mas, seguindo a linha do livre-arbítrio deles, o homem poderia resistir à graça, podia desistir no meio do caminho. Esse era o quinto ponto. Aí, debatendo esses pontos, isso aqui foi trazido pelos remonstrantes, que estavam remonstrando essa doutrina do livre-arbítrio novamente. Aí lá em Dort, na Colônia, na Holanda, né, eles fizeram uma reunião com mais de 150 teólogos para poder debater isso aqui, porque todas essas doutrinas aqui não tem nada a ver com a Bíblia. Não é bíblico essas doutrinas, né? Que o homem é livre, que a predestinação é condicional pela presciência de Deus, que o sacrifício foi geral, que a graça é irresistível, né? E que o homem no meio do caminho pode desistir da salvação. Tem uma palavra que fala que isso aí não entra mais na Bíblia. Quando Jesus fala que está a porta e bate, quem abre, traz. Então nós temos que fazer algo. Pois é, aí entra a questão da graça irresistível. Se eu resistir, eu não vou abrir. Mas se ela é resistível e eu fui escolhido para ser salvo, eu não vou resistir, eu vou abrir a porta. Entendeu? Eu vou abrir a porta. Mas o que isso quer? Aí vai para o livre-arbítrio, o homem escolheu? Não, ele não escolheu, porque por ele. Os escolhidos, mais cedo ou mais tarde, ele não vai conseguir resistir, vai abrir a porta. Quem são os escolhidos? Quem está na igreja? Não. Nem todo mundo está na igreja é escolhido. Nem todo mundo que está na igreja é escolhido, né? Nossa, que não existe Deus, ele não vai revelar isso para o homem, quem é os escolhidos. E eu acho até bom que não revele, né? Porque senão Senão ele vai sair, vai fazer bagunça, porque já viu um olho escolhido também. Já deu essas comidas, a gente não pode aproveitar. Pois é por isso que Jesus diz assim, deixa o joio crescer com trigo. Né? O pastor, ele não tem autoridade de expulsar ninguém da igreja, igual eu já vi muitos pastores expulsar a pessoa da igreja. O pastor não tem essa autoridade de Deus de expulsar. O que Jesus disse? A árvore que não, a vara que não dê fruto, ela está em mim, mas não dá fruto. O pai, o lavrador que tira, ele corta, é o pai, e não o homem, e não o pastor. Ele não pode fazer isso, né? Eu não vou falar o nome de pastor aqui, mas eu já vi pastores fazer isso. Eu já vi pastores expulsar uma mulher da igreja porque o menino estava fazendo bagunça. Entendeu? E o livro de Ezequiel, se eu não me engano, diz que ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. Ai deles, né? Eles vão pagar por isso, né? Não pode dispersar a ovelha. E esse texto que o irmão fala, que está lá em Apocalipse 3:20, né? É muito usado para tentar convencer a gente do livre-arbítrio.
né? Que tem uma condição do homem abrir a porta para ser salvo. Mas aí volta para a questão de que Deus, pela sua soberania, escolheu. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz. O bode não ouve. Jesus deixou bem claro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ainda que não ouça pela primeira vez, que aconteceu isso comigo. Quantas vezes minha irmã me pregou para mim, o pastor me chamou para dentro de casa, sentou comigo e falando, abriu a Bíblia na minha frente, e eu doido para acabar de falar que eu fui embora, resistindo. Mas a graça é irresistível, eu não consegui resistir, né? Bom, tem muitas pessoas que dizem assim: a graça é resistível para aquele que resiste até a hora de ele não resistir mais, né? E a graça, aí quando ele não resistir mais, a graça passa a ser irresistível. Eu não posso crer nas duas doutrinas ao mesmo tempo, porque senão eu vou falar que a graça tem duas caras. Ou ela é irresistível ou ela é resistível. Ou ela é eficaz ou ela não é. Entendeu? Essa é a minha visão. Tem pessoas que têm visão diferente, que creem que ela pode ser resistível até o tempo da pessoa não resistir mais. Então a graça não tem uma peculiaridade, a graça então não tem uma característica, então ela pode ser dúbia, ela tem duas caras. Então eu não encaro assim. Para mim a graça, o apóstolo Pedro diz assim: uma porca lavada, ela não volta a se despojar na lama. Aleluia. Você vê que um cão, ele não volta a comer o seu próprio vômito. O que isso quer dizer? Aquele que saiu do lamaçal, ainda que ele queira voltar, ele toma nojo e volta e reconcilia. Lembra do filho pródigo? Ele saiu da casa do pai: eu não quero, pai, eu não quero ficar aqui mais, eu quero ir embora, me dá o que eu tenho direito e me deixa embora. Até que caiu na real: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida, né? E quem tiver essa palavra depois não vai querer viver esse mundo que está lá fora. Pode até viver, mas tem muita consciência, mas não está pegando. É verdade. A gente tem muito testemunho de pastores, até pastores, grandes homens de Deus, que tentou desviar e não conseguiu. Ele tentou desviar e não conseguiu, né? Então porque ele foi chamado por Deus, ele foi escolhido de Deus. Então por isso que eu creio que a graça é irresistível. O apóstolo Paulo diz que muitos resistem ao Espírito Santo, né? Mas resiste ao Espírito Santo para quê? Para convencimento do juízo, do pecado e da justiça. Porque antes de você receber a fé, primeiro você tem que ser regenerado, né? Nós vamos falar nisso aqui mais para frente aqui, mas deixa eu continuar, quer ver? Então, eles fizeram essa reunião com mais de 150 teólogos lá na Holanda, lá em Dort. Dentro de um ano, eles discutiram isso aqui dentro de um ano. Então você vê que isso aqui é algo complexo demais, é complexo mesmo. Então eles discutiram, 150 teólogos discutiram isso aqui dentro de um ano, até que eles chegaram à conclusão de que essa doutrina soteriológica aqui de Armínio não tinha nada a ver com a Bíblia que esses remonstrantes estavam trazendo. Então eles decidiram que estava errado, e eles acabaram até expulsando do país esses professores, esses remonstrantes que estavam remonstrando essa doutrina do livre-arbítrio. Eles até expulsaram eles. Eles ficaram um tempo longe, depois tiveram a oportunidade de voltar. E entraram nessa outra doutrina aqui que nós vamos aqui dizer agora, que ela, como que eu vou dizer, ela combate a outra. Olha só, o primeiro ponto da doutrina de Calvino diz que o homem é livre, ele tem o livre-arbítrio. De Calvino não, de Armínio, aliás. De Armínio diz que o homem tem livre-arbítrio. Agora de Calvino diz que o homem é totalmente depravado.
Aleluia. O que isso quer dizer? O homem é totalmente corrupto. Ele sempre vai pender para o mal, né? Até vi um pastor fazer uma analogia muito interessante a respeito do homem. Quem já dirigiu aqui um carro velho? Carro velho. Eu já dirigi muito carro velho na minha vida. Quando você pega um carro velho, aí você está na estrada, aí você solta o volante e ele puxa para um lado assim, né? Ele está com defeito na direção, você solta o volante e vai para fora da estrada, porque ele puxa para um lado, ele tem a tendência de puxar para o lado, ele pende para um lado. Assim é o homem. Toda decisão dele, tudo que está na vida dele, por ele ser totalmente depravado, tudo na vida dele pende para o mal. Se ele vai fazer um negócio, ele conta uma mentira. Se ele vai arrumar uma namorada, ele trai ela. Se ele vai estudar, ele arruma um jeito de colar. Então quer dizer, tudo na vida dele, quando usa a palavra total, está falando em tudo na vida dele, ele tende em fazer o errado. Então ele é totalmente depravado. Você vê lá em Gênesis capítulo 6, que Deus fala assim: eu me arrependi de criar o homem, porque o homem é terrível. É terrível. Depois você lê no capítulo 6 de Gênesis. Deus, eu costumo dizer que o capítulo 6 de Gênesis é um desabafo de Deus. Ele vai falando ali que o homem é mal toda a vida e se arrepende de criar o homem, até que ele vai falando, parece que a ira de Deus vai se enchendo, ele dá vontade de destruir tudo, de repente lá embaixo, eu acho que não sei se é versículo 12, se não me engano, ele diz assim: mas achei graça em Noé. Ô Bruno, graças a Deus, fomos salvos. Se não achasse pelo menos um Noé, estava perdido. Aleluia. Porque o homem sempre tem para o mal. Aleluia. Então o homem é totalmente depravado contra essa doutrina do livre-arbítrio. Porque se o homem é totalmente depravado, então ele não tem pendência para Deus, ele tem pendência para o mal. Vai fazer evangelismo, você vê como é que você sofre. Você já chegou para fazer evangelismo, uma pessoa: não, quero Deus agora, vamos lá para a igreja. Não, o que eu tenho que fazer? Não tem jeito, a pessoa resiste, ele não quer. Não, depois eu vou, não vai nada, entendeu? Então o homem não tem queda para Deus, ele tem queda para o mal, ele tem queda para o pecado. O texto que o irmão leu aqui, ele tem queda para o pecado. Aqui o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço todo dia. Aleluia. Aí o segundo ponto, na outra doutrina diz que a predestinação é condicional, ou seja, pela presciência de Deus, Deus prevê aquele que vai aceitar Jesus e salvo, né? Agora João Calvino não, a eleição é incondicional. O que isso quer dizer? Não depende do homem, para ser. Aí vai lá que o irmão disse: mas se ele abrir a porta, não depende dele abrir a porta, mas se ele é escolhido, ele não vai resistir, ele abre a porta. Então, tem uma coisa que fala: tem a graça de Deus, que é o favor imerecido que Ele trouxe para nós através de Jesus Cristo, e tem a graça comum, que essa rege a vida de tanto do salvo como não salvo, tanto do crente como do ímpio. Graça comum é o que? É a pessoa que ela é boa a vida toda, mas infelizmente não vai ser salva. Ela não foi escolhida. Fazer o quê? Isso é um problema que a gente vai ter que depois perguntar para Deus na glória. Ele, pela sua soberania, ele escolheu. Aleluia. Mas não cabe a gente ficar apontando: ó, esse Deus não escolheu esse aí não. Ó, esse aí Deus não escolheu. Não cabe a gente apontar isso. Só Deus sabe. A gente tem que pregar o evangelho. É igual eu estava falando com o pastor, a gente estava conversando no carro. Aí eu peguei e falei assim: pastor, então a salvação então é assim. Eu já trabalhei isso me veio na mente porque eu trabalhei na oficina de mecânica. E não sei se os irmãos já viram umas taxinhas, uns rebites. Tem uns de ferro e tem uns de alumínio.
que a gente usa para poder pregar pastilha de freio do caminhão, de carro, né? Hoje os carros mais modernos nem tem pastilha de freio mais, mas caminhão tem. Pastilha de freio que você prega, você bate ali, né, com aqueles rebites, você bate para prender a lona de freio. E tem lona de freio de ferro e tem de alumínio. Aí você joga isso tudo dentro de um balde. Os rebites de ferro e de alumínio, tudo misturado, aí você mistura. Aí você vem com o ímã. O ímã é a graça. O ímã é a graça. Qual os rebites que vai vir? Os de ferro. Por quê? Eles vão escolher. Os de alumínio vai ficar lá. Aleluia. É assim, fazer o quê? Então a graça é irresistível. Ele não vai resistir, o ímã é forte. Aleluia. O ímã é forte, o ímã puxa ele, né? Quando Jesus vier no céu, arrebatar a tua igreja, quando a trombeta tocar, né? Vai ser um piscar de olhos. Aleluia. Né? Jimmy Swaggart diz que você vai falar aleluia e ela no céu. É muito rápido, né? Se você estiver falando aleluia na hora, vai ser aleluia lá no céu, é um piscar de olho. Por isso não tem que ir para a palavra. Nem tudo que o homem fala tem que pôr na mente da gente. Exatamente. Muitas vezes fala as coisas, enche a mente, enche o coração da gente, e a gente tem que ir pela palavra, não é pelo que o homem fala. É interessante a senhora falar isso aí, porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu sou arminiano, eu sou calvinista, mas talvez não entende a doutrina nem de um nem de outro, mas só porque o missionário tal é arminiano, eu também sou, não só porque tem uma igreja enorme com um ministério com 1 milhão de membros, eles são arminianos, então você é arminiano também. Então a sua escolha não depende de circunstância nem de quantas pessoas seguem aquela doutrina, mas você tem que vir para a Bíblia, para a palavra, né? Você tem que vir para a palavra, fazer igual o pastor falou, no crente bereano, tem que examinar as escrituras, de maneira que você não pode ficar igual a Bíblia, o apóstolo Paulo disse, como um menino inconstante sendo levado a toda roda de doutrina. Eu conheço muita gente assim. Se você chegar perto dele e falar da doutrina, ele te segue você para a igreja. Se chegar o outro e falar da doutrina, ele segue o outro para a igreja. Ele fica para lá e ele não sabe o que vai. E por resto ele não fica em igreja nenhuma. Eu conheço muita gente em Rio Branco assim. Começou a congregar na igreja ali, aí veio um, soprou no ouvido uma doutrina e foi para lá. Aí o outro sopra no ouvido dele e vai para lá. E fica igual o papel em cima d'água, como menino inconstante, como Paulo disse, levado em roda todo vento de doutrina. E só é levado dessa forma quem quer ser enganado, porque a Bíblia, a palavra de Deus está aqui, basta a gente examinar. Então você não pode escolher uma dessas duas doutrinas porque alguém está seguindo ela. Você tem que seguir a doutrina bíblica. Você tem que vir para a palavra e ver se realmente isso tem fundamento ou não, né? Deixa eu olhar a hora aqui, senão a gente passa da... Meu Deus, deixa eu correr aqui que a hora já voou. Então, a eleição é incondicional. Aí, na doutrina de Armínio diz que o terceiro ponto diz que o sacrifício é geral, ou seja, Jesus morreu pelo mundo inteiro. Ele derramou seu sangue sobre a cabeça de todo mundo. Aí quem aceitar ser salvo, né, vai ser salvo. Mas aí a doutrina de Armínio diz que o sacrifício é eficaz. Ou seja, ele não foi geral. Jesus morreu por um grupo específico, né? Senão teria o sacrifício em vão para certo tipo de pessoa. Então o sacrifício foi eficaz, ele foi direcionado para aqueles que devem ser salvos. O interessante é que Atos dos Apóstolos diz que Deus acrescentava aquelas almas que deveriam ser salvas. Olha só, as almas que deveriam ser salvas. E por que a Bíblia fala de escolhido? Se ele é escolhido, então não é ele que escolhe ser salvo, ele é escolhido. Deus que escolheu. Jesus diz assim, aquele que o Pai enviar a mim, esse de maneira nenhuma não sairá fora. Então beleza, o Pai tem que enviar.
Se o Pai não enviar, ele não vai até Jesus. Aleluia. Aí o quarto ponto, a graça resistível e a graça irresistível, nós já falamos, né? E o quinto ponto é: o homem pode desistir, ou seja, ele pode cair da graça, ele pode, ele aceita Jesus no meio do caminho e decide: não quero mais, eu não quero ser salvo mais, eu quero ir para o inferno e pronto. E debatendo isso, vem o arminiano, o Calvino, dizendo que, falando da perseverança final. Para entender isso aqui, isso não quer dizer que uma vez salvo será salvo para sempre. A Bíblia fala da perseverança dos santos, perseverar até o fim e dar-te a coroa da vida, né? Para a gente entender isso, até fiz aqui um rascunho aqui. A doutrina de Armínio diz que primeiro a pessoa recebe a fé, depois ela é regenerada e justificada pelo sacrifício de Cristo. Recebe a fé, depois o Espírito Santo regenera, aí ele recebe a justificação dos seus pecados, né? Por isso que ele se torna justo, porque ele foi justificado dos seus pecados pelo sacrifício de Cristo. Essa é a linha de raciocínio do arminiano: fé primeiro, depois regenerado e depois justificado. Mas a de Calvino é o contrário: primeiro é regenerado, depois de regenerado ele se arrepende, recebe a fé e depois justificado. Qual que o irmão acha que é certo? Recebe a fé primeiro ou é regenerado primeiro? Você acha que recebe a fé primeiro? A fé vem primeiro? Porque a pessoa com a fé vai regenerar. Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como é que vai ter fé se a pessoa pregou para isso? Jesus diz assim, esse texto é melhor. João capítulo 16, Jesus diz assim: o Espírito, quando vier, vos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Ele vos convencerá. Então quer dizer, você tem que ser regenerado primeiro, porque como que você vai receber a fé Você não conhece nada, não sabe a palavra, se o Espírito Santo não te mostrar o que é essa fé? não tocou na gente. Você tem que ser regenerado primeiro para você receber a fé e se arrepender. Tem que conhecer a palavra primeiro, você tem que ser regenerado. Mas fé em quê? Porque o mundo inteiro fala de fé. As religiões todas falam de fé. Todo mundo fala aqui de fé. Mas como que ele vai entender que essa fé é de Deus se antes o Espírito Santo não convencer? Mas não tem fé, igual tem fé em santo aí, tem fé não sei o que. É uma fé em vão, é uma fé morta. Se você tiver uma pessoa caída na sarjeta ali fora, ali, se chegar perto dele e perguntar se você tem fé em Deus, ele vai falar que tem. E como que ele tem fé se ele está caído lá? Eu, na minha opinião, entendeu? Porque os cristãos são muito divididos a respeito disso. A minha opinião, o Calvino que está certo. O homem tem que ser regenerado primeiro. Ele tem que ser convencido primeiro. Aí volta lá no que o irmão disse: se ele for convencido, ele abre a porta. A palavra fala que até a fé que nós temos foi segundo. Até a fé. Até a fé foi ele que deu, então é dom gratuito de Deus. E essa fé, ela vem pelo Espírito Santo, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a prova daquilo que não se vê. Olha que coisa doida.
Você tem que dar lugar, é verdade. Você tem que não resistir à graça. Isso aqui é complicado. Jesus disse que aquele que vem até ele é o Pai que enviou. O Espírito Santo, a Bíblia diz que foi derramado sobre toda a carne. Você nunca fez um erro e dentro da sua cabeça uma voz diz assim: você está errado, e mesmo assim você continua fazendo? Quem já aconteceu isso com ele? Você acha que o bandido, quando ele vai roubar meu telefone aqui, ó, tem uma voz dentro da mente dele dizendo: está errado. É o Espírito Santo tentando convencer. Mas ele continua fazendo errado. Mas quando ele for convencido pelo Espírito Santo, né, ele não resistir mais ao Espírito Santo e for convencido, ele vai parar de fazer. Aí a fé, como diz o livro, uma fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Então, quer dizer, a fé foi dada. Olha só, se a fé foi dada, a fé me foi dada. Eu não peguei ela me foi dada. Eu não tenho o livre-arbítrio, eu não tenho inclinação para Deus, para chegar a Deus e falar: Senhor, me dá a fé. Não, Ele que me deu, para que eu creia. A Bíblia diz que Deus nos reconciliou a Cristo. Então, quer dizer, não foi nós que chegamos até Deus e disse assim: Senhor, eu quero me reconciliar a você. Não, é Deus que nos reconciliou a Ele através de Jesus. E nós temos fé também, qualquer coisa assim que acontece, a gente quer desistir. Entendeu? É por isso que tem que ter fé mesmo. Então, Regenerado. Tem que ser regenerado para você aceitar essa fé. Você já viu aquela pessoa que pode acontecer o que acontecer, ele não perde a fé? Porque foi regenerado. Ele pode até entristecer, ele pode até ficar um pouco cabisbaixo, mas rapidinho ele dá a volta por cima, porque o Espírito Santo convenceu ele que a fé dele é o que vai mover ele, é o combustível dele. O Espírito Santo convenceu ele a isso. Agora, se o Espírito Santo não regenerou ele, não convenceu ele não consegue firmar nessa fé, ele não consegue continuar, ele vai parar. Agora, se o Espírito Santo convenceu ele está fortalecido, ele vai perseverar. Paulo diz o quê? Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé, porque estava cheio do Espírito Santo. Se ele tivesse vazio do Espírito Santo, ele tinha desistido da fé. Vou falar, irmão. Então, assim, o meu entendimento, Deus escolheu, aqueles que ele escolheu, ele deu então a fé, uma fé maior que os outros. No caso, Deus não deu aquela fé, os escolhidos têm aquela fé. Porque a Bíblia fala: nós somos salvos por meio da fé. Então nós somos salvos então pela fé que é em nós. Então nós escolhidos de Deus, Ele deu a fé para nós sermos salvos. Ele nos deu a fé. Ele nos deu a fé, porque nós, pela nossa vontade, a gente não escolheria a fé. É por isso que eu não creio no livre-arbítrio. Mas, não creio mais. Há tão tempo atrás eu creio, não creio mais. Porque se Deus não tivesse nos dado a fé, você não teria pedido Ele. Então você falou: Ele não precisa ver lá na frente, porque Ele sabe aquele que Ele deu a fé. Ele já sabe. Ele não precisa de presciência, porque Ele já escolheu antes da fundação do mundo. Ele já deu. Né? Jesus disse: se possível for, enganarão até os escolhidos. Então tem os escolhidos. Lembra daquela história da mulher que estava brigando com o juiz, para o juiz ir a favor da causa dela, e ela foi insistindo, até que o juiz falou assim: resolve o problema dessa mulher para ela parar de me encher a paciência, né? Então aí a Bíblia diz assim: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos. O livro, se não me engano, de Atos fala que Deus escolheu acho que é Atos mesmo, escolheu uns para vaso de honra e outros para vaso de desonra, né? Deus diz assim: eu amei Jacó, mas aborreci Esaú. Ali também você vê a soberania de Deus na vida de Jacó e Esaú. Quem era para receber a progenitura? Era quem?
Não, Isaú, que ele era primogênito. Mas Deus escolheu Jacó. Eu vou brigar com Deus por causa disso? Ele quebrou até um estatuto que o primogênito que devia receber. Ele quebrou até uma lei, ele era o primogênito, o certo era o primogênito a receber a bênção. Mas ele escolheu Jacó. Eu escolhia Davi. Ele diz assim, ô Samuel, eu escolhia Davi, um homem segundo o meu coração. E Deus escolhe aí. Quer ver outro exemplo? Deus escolheu Abraão. Tinha tanto homem no mundo, ele escolheu Abraão. Como é que eu vou explicar isso? É um problema com ele agora. No céu, se a gente tiver, se puder perguntar, não perguntar ao Senhor, por que você escolheu Abraão? Até pouco tempo, eu escutava, eu achava que era teimosa. Cabeça dura. Escutava, mas assim. Eu ficava em dúvida, não acreditava, muita coisa. Aí eu comecei a fazer oração de Deus. Me dá fé, me dá mais seguimento das coisas. Agora hoje eu estou mais tranquilo. Hoje eu estou lendo o livro, leio a Bíblia e acredito naquilo. Antes, entrava no ouvido. É o Espírito Santo convencendo. Eu achava teimosa. Eu me achava teimosa. Cabeça dura, teimosa, sabe? Mas não, hoje já. Veio quando ela era nova, ela decidiu jogar. Aí ela me contou lá e ensinaram lá e a eu era, quando era solteira, antes de jogar. Então, aí saí, fiquei 37, 38 anos, sem religião nenhuma, mas também não ia na católica, não estava comigo, nada, meus meninos não foram para chegar no católico, não foi nada. Eu parei no tempo. Mesmo agora que eu voltei, tem pouco tempo que eu voltei, mas minha cabeça ficava assim, quando eu comecei a querer voltar para a igreja, eu pensei, eu vou voltar para o time de Jeová, ou vou procurar uma outra, entendeu? Aí eu fui numa outra aí, eu vi umas coisas que eu falava, está parecendo uma cumba. Eu estava pensando aqui, está parecendo uma cumba. Aí minha cabeça eu fiquei, aí depois eu vim para cá. Aí eu fiquei, né? Aí mesmo assim, minha cabeça está dura mesmo, não acredito, não. Assim, fala a palavra, Mas o Espírito Santo eu achava teimosa, eu achava. era o agir do Espírito Santo, né? Hoje, pelo menos, É verdade. pelo menos dentro de mim agora, né, eu leio a Bíblia em casa, eu pego um livro, leio, sabe, anoto, aquela coisa toda, e fico. Por aí a senhora vê que a graça não é resistível, ela é irresistível, só não aguentou, voltou. Ela é irresistível, né? Então, o homem ele precisa ser regenerado, e eu creio que nessa regeneração aqui que ele recebe o Espírito Santo, né? Que ele é batizado no Espírito Santo. Cabeça dura, eu pensava de cabeça dura, teimosa, mas hoje não. Mas o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo da justiça, e eu creio, irmão, pela fé que uma vez nos foi dada, né, que Deus sim, Ele é soberano para escolher. Não precisa de mim escolher. Se precisar de mim escolher, então Deus não é soberano, ele precisa de um homem mover alguma coisa, entendeu? Vamos para o texto aqui de Paulo, rapidinho para a gente terminar. Não, ele tinha o livre-arbítrio, o Adão era livre, só que ele perdeu o livre-arbítrio quando ele pecou. Ele não era servo, Adão, ele era santo e eterno. Adão era eterno, criado à imagem e semelhança de Deus. Você acha que hoje nós somos a imagem e semelhança de Deus? De maneira nenhuma. Eu já vi muitas pessoas pregar assim: irmão, você não fica de cabeça baixa não, você não fica triste não, porque você é a cara do Pai. Quem já ouviu falar isso? Você é a cara do Pai, meu filho. Vai deixar a pessoa feliz, levantar a autoestima dele lá em cima. Você é a cara do papai. Fica feliz que você é a cara de Deus. Mentira. Adão era a imagem de Deus, mas o pecado deformou. Ele não era servo de ninguém. Ele obedecia a Deus, sim,
Ele tinha, na verdade, ele não precisava nem vamos dizer assim, de uma obediência a Deus, porque ele tinha uma comunhão com o Senhor, que o Deus, olha só, irmão, Adão era um ser tão divino e eterno e totalmente diferente do que a gente pensa, porque ele conversava com Deus face a face. É como se fosse um amigo, como se Deus estivesse conversando com ele mesmo, né? Porque a Bíblia diz que o homem não resiste à glória de Deus. Se a glória de Deus, na sua totalidade, encher essa casa, ele nos mata. Os anjos que estavam, Isaías viu os anjos dizendo santo, 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 mas eles estavam com o olho fechado, os pés tampados para não pisar naquele lugar que era santo, e voando, gritando santo, 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 mas com um temor terrível. Se eles olhassem para a glória de Deus, talvez eles seriam fulminados. E Adão conversava com Deus. Agora você vê o que era Adão. Ele via Deus, conversava. A Bíblia diz que Deus descia na viração do dia para conversar com ele, todos os dias. Todos os dias, leia Gênesis capítulo 2, se não me engano, Deus na viração do dia descia para conversar com Adão, face a face. Então ele tinha uma comunhão com Adão. Adão tinha uma comunhão com Deus e era um ser extraordinário. Adão era eterno, ele não conhecia a morte, ele não conhecia pecado, ele andava nu com a sua esposa dele, não conhecia pecado. Ele não sabia. Não, Deus sabia, porque era um plano. E esse plano é algo até mais complexo da gente falar aqui agora. Era um plano de Deus. Deus tem tudo planejado, ninguém pega Deus de surpresa. Muitas igrejas começam de Mateus para trás, não. Aí eu Verdade. que esqueça do. Você não leu o novo, mas não entendeu o velho. Não, quando Não, dá tem que começar o velho, eu comecei em Gênesis, eu falava com o meu Mateus, né? Só que eu comecei em Gênesis. Eu gosto de ler a Bíblia assim, ó, corrido. Eu já estou inteirando a quarta vez, de capa a capa. Entendeu? Eu já estou completando a quarta vez de ler assim corrido. É claro que se for contar aleatoriamente, eu já li umas 300 vezes, mas eu digo assim, corrida, eu já li 3 vezes e estou querendo completar a quarta, de capa a capa. Por quê? Às vezes você está lendo lá em Gênesis, você está entendendo algo que está lá em Apocalipse. Aí você continua lendo, às vezes você está lendo algo lá em Hebreus, você entende o que está escrito lá em Daniel. Entendeu? Porque a Bíblia diz que o Antigo Testamento é o reflexo, o Novo Testamento é o reflexo do Velho, um é reflexo do outro. Jesus estava embutido entre as Escrituras e foi revelado a nós agora, né? Os profetas no passado, eles tinham uma revelação, assim, uma sombra de uma certa noção que viria um Salvador, mas não sabia quem, e foi revelada para nós. Jesus disse para os apóstolos assim: olha, vocês estão vendo hoje o que seus pais, os profetas, queriam ver e não viram, né? Eles queriam ver e não viram. Aleluia. Vamos ler aqui, não vai dar para a gente meditar no texto todo que nós lemos aqui, porque a hora já está bem avançada, já são 9h10. Mas vamos ler aqui algum texto aqui para você ver realmente que o homem não tem livre-arbítrio. Ele não tem. Depois você lê em casa, desde do capítulo, do versículo 1 até o versículo 25 do capítulo 7, lê em casa com cuidado para você ver a tamanha confusão da briga entre a carne e o espírito que Paulo fala aqui. Até mesmo no capítulo 8 você vê também, que você vai perceber. Como a gente não vai dar tempo de ler tudo, eu vou começar aqui rapidinho, só dar uma pincelada, só para a gente não ficar sem ler esses textos aqui. Ó. Versículo 14. No versículo 11 ele diz assim: ó, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ele me enganou e me matou. Por quê? Pela lei ele conheceu o pecado, o salário do pecado é a morte.
Assim a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Logo tornou-se-me bom em morte. Olha só, a lei era boa e santa, mas ela me mostrou o pecado. E vi no pecado eu morri. Aí ele pergunta, então a lei era má? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Olha só, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Olhem, vendido sob o pecado. Ele foi vendido para o pecado, ele pertence ao pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Olha só, o que isso quer dizer? Eu estou caminhando para fazer o mal, eu sei que é errado, mas eu vou acabar fazendo, e vou fazer, porque eu sou escravo dele. Eu não quero ir, a minha mente está dizendo que está errado, às vezes até meu pé puxa para trás, mas eu continuo indo. Quem nunca pecou e depois ficou cheio de remorso? Não dá vontade nem orar. A Deus não quer nem me ouvir mais. E o diabo quer isso, que você perca a comunhão com Deus, né? Se você pecar, aí que você tem que cair de joelho para pedir perdão, como Davi fez, né? Então olha só, porque o que eu faço eu não aprovo. O que ele fazia, ele não aprovava, ele não gostava do que ele fazia. Mas o pecado, mas o que quero, isso faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Aleluia. Então um versículo aqui, no versículo 15, na tradução, essa tradução aqui dessa Bíblia, essa outra Bíblia, está escrito assim, porque o que faço não aprovo. Agora na outra tradução está dizendo assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ele nem sabe, ele não sabe o que está acontecendo. Ele está tão escravizado pelo pecado que ele faz, ele sabe que está errado, acaba fazendo, não gosta de fazer, faz e não compreende por que faz. A confusão. Como é que o homem é livre? É aquele que peca, aí pede perdão, aí depois peca de novo. Ele está fazendo graça com a graça. É porque muito matando, porque o que eu penso, a pessoa Davi pecou. Mas você tem que tomar muito cuidado com isso, porque Israel fazia isso com Deus. Eu vou fazer um pecado aqui, depois eu pego um cabrito, vou lá e mato no templo. Eu conheço uma pessoa que faz isso. Hã? Quem? Davi? Ué, que pecou com a mulher lá, né? Teve filho com a mulher lá. Era lícito fazer isso, porque a lei dizia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só que isso começou a virar farra, começou a virar bagunça. É o mesmo que faz hoje com Jesus. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes, Pedro. Aí Pedro pergunta de novo, 7 vezes 7, 70 vezes 7. Aí leva a entender que cada vez que você vai fazendo, Deus vai perdoando. Cada vez que você vai fazendo, Ele vai perdoando. E João diz assim, filhinho, não pequeis, porque se pecares, tem junto ao Pai o justo advogado, que é Jesus. Aí as pessoas pegam isso aí como doutrina, que se eu pecar e continuar pecando, Deus vai perdoando, Deus vai perdoando, Deus vai perdoando, aí você começa a fazer gracinha com Deus. Aí é aquela frase que eu gosto dela, você faz graça com a graça. Eu conheço um rapaz que fala, ele sabe que ele não pode beber, aí ele tem que jogar com água, ele levanta o poste, pede perdão, Meu Deus do céu. aí em vez de quem sabe, Pede perdão adiantado, né? Já paga adiantado. Oh, meu Deus do céu. Mas isso tudo é o que? É falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Às vezes a pessoa está no tempo da sua ignorância. Mas quando que Paulo disse aqui, eu não conhecia a lei. Paulo disse aqui no texto, eu não conhecia o pecado. Eu não tinha entendimento do que era pecado.
Eu estava no tempo da minha ignorância. Mas vindo a lei me mostrou o pecado e eu morri. Você sabe o pecado que não fazer, que fez, então. Agora ele já não é enganado mais. Ele conhece o que é certo e o que é errado. Então se ele fizer, ele está pecando. Vamos continuar aqui para a gente terminar. De maneira que agora já não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque se eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, olha só, não habita bem algum. O próprio Jesus disse para o homem, para aquele rapaz rico, no mundo não há ninguém bom. Por que me chamas de bom? Né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. E com efeito, e quer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já eu não faço, mas o pecado que habita em mim. Olha só, ele é escravo totalmente. Né? Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha só, segundo o homem que está aqui dentro de mim, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu sei que a lei de Deus é boa, é perfeita, eu sei que ela é santa, está dentro de mim, eu sei que está errado, né? Mas o mal está comigo. Aí ele diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Aleluia. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha só que luta, irmão. Ele está dizendo, eu sei que dentro de mim está a lei de Deus, que Deus está me dizendo, eu estou errado, não faça isso, mas essa lei que está dentro de mim, ela batalha com outra lei, que está debaixo do pecado, que está nos meus membros, ou seja, está nas minhas mãos, está nos meus pés. Eu não quero ir, mas eu vou. Eu não quero tocar, mas eu toco. Ele está totalmente escravizado. Aqui na nossa cidade mesmo, a gente vê pessoas andando no meio da rua, parece que é um zumbi. Eu creio que na mente dele, ele quer algo diferente, mas ele não consegue, porque ele está escravo, né? Aí Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? É o homem interior dele clamando misericórdia. O próprio Paulo diz em outra passagem, que eu não me lembro agora, que ele diz assim que como é que chama, gente? A criação, ela geme, né? Se você vai no hospital, você vai fazer uma visita no hospital, você vê as pessoas ali clamando, gemendo, desesperadas. Elas querem uma solução, elas querem o mover das águas, mas não sabem de onde vai vir, porque não conhecem a Deus. Eles sabem que pode ter uma solução, eles querem uma solução, né? Mas quem vai me livrar? Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí no versículo 25 ele fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. Olha só, eu mesmo com meu entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Como é que tem livre-arbítrio? Um homem desse jeito? Ele está totalmente escravo. Aí no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 1, ele diz assim, portanto agora, olha o alívio aí, ó. Olha o alívio vindo aí, olha. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória. Já não sou mais escravo da carne, mas do Espírito. Sabe o que esse texto também querendo dizer? Eu deixei de ser escravo da carne, agora sou escravo do Espírito. Então cadê o livre-arbítrio? Você deixou de ser escravo de um lado para ser escravo do outro. Porque o homem caído,
a tendência dele é para o mal. Se você não se encher do Espírito Santo, você não consegue se desvencilhar do mal. É por isso que Jesus disse, quando se limpa uma casa, ali ele está falando de uma pessoa. Se você limpar uma casa e deixar ela vazia, rapidinho ela vai encontrar moradia. E Jesus ali estava falando de uma purificação de uma pessoa. Se uma pessoa se esvaziar de tudo que é mal e não se encher do Espírito Santo, aquele demônio que foi expulso, ele vai voltar e vai trazer 7 piores do que ele. Então, por isso a necessidade de se encher do Espírito Santo, se entregar a Ele. Senhor, não quero ser mais escravo do pecado, mas quero ser escravo do Espírito. Aleluia. Eu não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito é vida. Olha, no versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Quem fez isso? Jesus. Nos libertou. Ele fez isso com os apóstolos. Ele libertou os apóstolos e diz, agora vocês esperam o revestimento. Aleluia. Do Espírito Santo. É por isso que aí a gente volta lá naquela coisa que nós estávamos dizendo. Como que você vai receber a fé se você não for regenerado pelo Espírito? Mais cedo ou mais tarde você vai abandonar ela. Aleluia. Amém? Não vai dar tempo de falar mais, mas até aqui. Os irmãos têm uma dúvida de alguma coisa? Bastante. Ou não? Aleluia. Irmãos, eu vou passar para o diácono. Está terminando.